Esse é um medo muito comum para qualquer hipnoterapeuta sem muita experiência em hipnotizar pessoas. E diferente de um hipnotista de palco, que pode simplesmente pedir para o participante retornar para a sua cadeira, na clínica, um hipnoterapeuta não tem essa escolha. Dizer para o cliente que ele não é hipnotizável ou qualquer outra desculpa é simplesmente a pior escolha possível. Jamais faça isso. Então, como lidar com o seu cliente na terapia em que você tentou hipnotizar, mas falhou? Olá, eu me chamo Anderson Lopes e sou professor de hipnose e mindfulness no Centro de Formação em Hipnose. E eu já quero quebrar um mito muito frequente que diz: é mais fácil hipnotizar as pessoas na rua ou no palco. Não existe o contexto mais fácil ou mais difícil. Existe apenas a estratégia mais adequada para a pessoa que você quer hipnotizar. A verdade é que na clínica é o hipnoterapeuta que define que não consegue hipnotizar o cliente, não é o contrário. O hipnoterapeuta simplesmente desiste. Mas nesse caso, ele está simplesmente dizendo que não sabe como hipnotizar aquele cliente em questão. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você decidiu realizar uma indução Dave-Elman. No entanto, o cliente abriu os olhos já na primeira etapa, e este resultado terá o significado que você definir. E para muitos iniciantes em hipnotizar pessoas, entendem tal resultado como uma falha. Essa ideia que o cliente falhou simplesmente gera mais falhas, mais resistência. Mas no contexto terapêutico, você é uma autoridade e o seu cliente não sabe o que você está fazendo, não sabe as etapas. Então, por que definir falhas se você pode semear pequenos sucessos? Por exemplo, o cliente abriu os olhos. Muito bem, era exatamente isso. Você percebeu que você está no controle do processo, porque quanto mais engajado você está, mais recursos internos você vai ter disponível. Percebe que não foi uma falha? E você, como hipnoterapeuta, sabe o que o cliente precisa seguir as instruções e, portanto, você faz algo completamente diferente do que fez antes. Ou dá um passo atrás e conversa um pouco mais sobre o processo, amplia a conexão e etc. Você pode ver uma falha ou como uma sugestão do cliente que diz: eu ainda não entendi o processo, ou este passo foi muito grande para mim. O seu cliente nunca vai saber que falhou, apenas se você falar que falhou ou pensar que falhou. Porque se você definir o cliente em uma categoria cliente resistente ou cliente não hipnotizável, você vai se fechar para este cliente. Anota o que eu vou dizer a seguir. Você vai hipnotizar sempre o seu cliente se você se concentrar em gerar pequenas etapas para ampliar o engajamento do cliente. Eu vou explicar melhor. Você pode entender a hipnose como um estado alterado da consciência. Nesse caso, você precisa criar uma estratégia para alterar a consciência do seu cliente. E esse direcionamento pode ser complexo demais, pode ser até mesmo algo impossível de se realizar, dependendo, claro, do que você entende do que significa estado alterado da consciência. E nesse caso, a falha será muito presente no seu processo. Esta ideia de entrar em hipnose geralmente é uma ideia binária, isto é, ou o cliente entra ou não entra em hipnose. E aqui é um grande problema para um hipnoterapeuta. É 50-50, ou você vai conseguir ou não. Mas é apenas uma ideia, é apenas um resultado que você define para si mesmo. O cliente está em hipnose quando acontece X. Vou começar a técnica terapêutica apenas quando o cliente acessar Y. No entanto, se você entende hipnose como engajamento, isto é, simplesmente o cliente se permitir a seguir instruções, totalmente concentrado no momento presente, você passa a criar pequenas etapas para ampliar tal processo e nunca dá um passo muito grande para o cliente, isto é, com essa mudança de perspectiva, você vai no tempo do cliente. Se o cliente não seguiu uma instrução, obteve um resultado diferente do esperado, basta apenas dar um passo atrás, validar o resultado. Muito bem, agora vamos fazer algo completamente diferente. Mas o ponto aqui não é colocar o cliente em hipnose, e sim tornar a atenção do cliente mais focada no momento presente. E isso é extremamente fácil de fazer, sem falhas. Aliás, não há falhas na hipnose. Todas as respostas podem ser utilizadas a favor do processo. E isso só depende de você. É você quem conduz a atenção do cliente ou para uma falha ou para ampliar o engajamento do cliente. Qual das duas opções você acha que vai levar o cliente para a hipnose?